Bom dia, crianças! Tudo bem? Então, nós estamos aqui para mais uma aulinha da Escola Dominical, não é? Vamos cantar as nossas musiquinhas. Hoje nós vamos cantar duas musiquinhas que têm muito a ver com o Eu Sou de Jesus que a gente vai falar hoje. Então, para quem não assistiu a última aula, que está aí gravada, está no nosso canal disponível, a gente está tratando dos Eu Sou que são ditos por Jesus e que João nos conta no evangelho dele. Eu contei para vocês que são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que os 4 contam parte das coisas que Jesus fez aqui na Terra. Quando ele veio, quando Deus se encarnou, nasceu para nos salvar, né? E aí começa a nossa história. Então começa no Natal, quando Jesus nasce, e termina quando ele renasce, quando ele ressuscita depois da Páscoa. Mas nós estamos falando então dos Eu Sou de Jesus no livro de João. É uma forma da gente aprender o que Jesus é. E a gente aprendeu na última aula que Jesus é o pão da vida e Jesus é a luz do mundo. E hoje a gente vai aprender outros dois Eu Sou o que Jesus falou em João. E então a gente vai cantar agora duas músicas que têm muito a ver com o que a gente vai falar hoje na história, certo? Então vamos lá. Então, a nossa primeira música é a música da porta. A gente faz uma porta com a nossa mão e a gente vai cantar a nossa música com gestos. Eu vou cantar duas vezes, que é para vocês relembrarem os gestos, quem não lembra. E aí, depois, na segunda vez, vocês cantam comigo. Se vocês já lembrarem, cantem na primeira e na segunda. Aliás, cantem na primeira e na segunda. A gente vai aprendendo, tá bom? Então, é assim. A porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você aonde está? A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro e você aonde está? Certo? Mais uma vez. A porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você aonde está? A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro e você aonde está? A nossa segunda música é uma música muito conhecida. E para cantar com a gente vai usar uma auxiliar hoje. Essa aqui é uma ovelhinha do pastor. Vamos cantar a música então? Quem lembra qual é a música? É assim. Uma ovelhinha saiu pra andar sozinha, foi pra longe do pastor, perdeu-se a coitadinha. O pastor bondoso saiu bem cuidadoso, sua ovelha procurar no mundo perigoso. Indo no caminho, feriu-se nos espinhos, mas um dia o bom pastor ficou contente, pois finalmente achou sua ovelhinha. Muito bem, mais uma vez? Uma ovelhinha saiu pra andar sozinha, foi pra longe do pastor, perdeu-se a coitadinha. O pastor bondoso saiu bem cuidadoso, sua ovelha procura no mundo perigoso. Indo no caminho, feriu-se nos espinhos, mas um dia o bom pastor ficou contente, pois finalmente achou sua ovelhinha. Que ficou de cabeça para baixo no final dessa música, né? Mas é isso aí. E agora nós vamos falar com o Papai do Céu. Vocês se lembram? É a parte mais importante da nossa aula. Nós vamos nos concentrar para conversar com o Papai do Céu, que é quem nos criou. Quem criou, na verdade, tudo que existe e quem cuida de nós a cada dia. Então vamos fazer o Papai do Céu. Meus pezinhos juntos estão, cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça em atenção e fecho os olhinhos em oração. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Hora bendita de oração, que acalma o aflito coração e leva ao trono de Jesus os rogos para auxílio e luz. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada pelo papai, pela mamãe, pelos nossos irmãos e pelos nossos amigos. Muito obrigada porque o Senhor cuida de nós. E muito obrigada porque o Senhor mandou o seu Filho Jesus para nos salvar. Perdoa os nossos pecados,
as coisas erradas que nós fazemos e quando desobedecemos ao papai e à mamãe. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Então vamos continuar nossas aulas sobre os eu sou, que Jesus disse e que João nos conta no livro dele. Então nós já estudamos sobre o eu sou o pão da vida, que está aqui, e o eu sou a luz do mundo, que tem essa figura representando aqui atrás da gente, pra gente sempre lembrar. E hoje a gente vai falar sobre outros dois eu sou, que tem a ver com as músicas que a gente cantou hoje. Vocês lembram que músicas a gente cantou hoje? A gente cantou a música das ovelhas e do pastor e a música da porta. Então vamos lá, será que os eu sou de Jesus tem alguma coisa a ver com ovelhas, pastor e porta? Vamos ver. Quem sabe que bicho é esse? Eu já falei dele hoje. É uma ovelhinha, não é? Pois é. Então a ovelhinha, ela é um bichinho frágil que precisa de muito cuidado. E quem cuida da ovelhinha? Quem sabe como é o nome do moço, da pessoa que cuida da ovelhinha? O nome dessa pessoa é pastor. Então nós temos o pastor das ovelhas. E lá onde Jesus viveu, era muito comum nós termos a ovelha e o pastor. Então as pessoas que ouviam Jesus falar, elas entendiam muito bem do que ele estava falando quando ele falava que a ovelha precisa do pastor, que a ovelha que se perdeu, o pastor foi atrás e procurou, que ela precisava de ajuda e tudo mais. E eles também entendiam quando Jesus falava desse lugar aqui. Quem sabe o nome desse lugar aqui? Quem é meu aluno e já foi nas aulas, talvez já tenha visto eu falando. Chama aprisco. O aprisco é esse lugar que é feito assim de pedra, que não é muito alto, mas é alto o suficiente para a ovelha não fugir, porque a ovelha não pula muito alto. Então, ele é assim e ele tem só uma porta. E essa porta é o único jeito de você entrar e sair do aprisco. E esse lugar que chama aprisco é onde as ovelhas descansam. As ovelhas durante o dia elas vão aqui no pasto, elas comem. Pasto é essa graminha que a ovelha come. Eles vão, elas comem tal, e à noite elas vêm aqui para dentro. Jesus estava contando, estava falando para as pessoas sobre essa situação. Então, sobre o pastor que cuida das ovelhas e o aprisco que tem uma porta só. E sabe o que acontecia às vezes esse aprisco não tinha uma porta assim. Era o pastor que dormia aqui. Ele ficava dormindo dentro nesse lugar, então ele era como se fosse a porta. Só dava para entrar no aprisco se passasse pelo pastor. E tem uma outra coisa que Jesus fala que também fazia muito, as pessoas daquela época entendiam muito bem. Cada ovelha, as ovelhas, elas conhecem o seu pastor e o pastor conhece cada ovelha. Então, elas confiam no seu pastor e o seu pastor cuida delas. Por isso que Jesus contou aquela história do pastor que perdeu a ovelha, que ele fala assim que o pastor, ele pode ter muitas ovelhas. Se ele perder uma ovelha, ele se preocupa muito com aquela ovelha, vai atrás dela e encontra e salva. E isso é como se fosse Jesus em relação a gente. Nós somos como as ovelhas de Jesus e ele é o nosso pastor, ele cuida de nós. Nós somos o rebanho do Papai do Céu e Jesus é o pastor que cuida de nós. O pastor da igreja chama pastor porque ele também tem as ovelhas dele. As ovelhas dele são as pessoas que vão à igreja. Nós somos ovelhas do pastor da nossa igreja. Ele cuida de nós. Porque é como se fosse uma representação, um símbolo, uma forma de mostrar como acontece, na verdade, entre Jesus e todo mundo que faz parte da igreja. A igreja não é esse lugar que a gente vai no domingo. A igreja é como todo mundo que acredita no Papai do Céu, que é filho do Papai do Céu. Então, Jesus é o nosso pastor. E por que eu tô falando isso? Da onde eu tirei isso? Eu tirei isso da Bíblia, porque a gente sabe que a Bíblia é onde tem as histórias, onde conta o papai, é a palavra do Papai do Céu. Então, tudo que a gente fala aqui na igreja, na aulinha, o pastor fala na igreja, tem que ter uma base aqui, tem que sair daqui. Por quê? Porque esse é o livro que Deus deixou para falar pra gente. E aí, aqui em João, que é o livro que a gente está estudando, João, capítulo 10, que é uma forma de dividir esse livro para a gente achar melhor do que a gente está falando, versículo 9 e versículo 11, que são as divisões do capítulo, está escrito assim. No versículo 9 está escrito que Jesus disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja,
Jesus é a porta, significa que você não pode entrar no lugar de descanso sem ser por Jesus. Mas que lugar de descanso é esse? É o céu, é a salvação. Então, é Jesus, é o único caminho, a única forma da gente chegar até a salvação. E ele diz, eu sou a porta. E tal. E aí ele também diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E vocês sabem, porque a gente já contou, que Jesus morreu por nós, que ele deu a vida dele por nós. Então ele é o bom pastor. Por quê? Porque o pastor dá a vida pelas ovelhas. E Jesus deu a vida por nós. Então nós temos aqui mais dois eu sou que a gente aprendeu hoje. O eu sou a porta, que a gente vai colocar aqui junto com embaixo do pão. Eu sou a porta. E nós temos aqui também o eu sou o bom pastor. E a gente vai colocar aqui embaixo do eu sou a luz do mundo. Então nós aprendemos até agora que Jesus é o pão da vida, a luz do mundo, a porta e o bom pastor. E esses são os eu sou de hoje. E eu espero que vocês façam a nossa atividade, que é pintar um desenho de ovelha e colar o algodão na parte que é o corpinho da ovelha, assim, bem fofinho. E é isso aí. Essa é uma atividade para fazer durante a semana. E aí a gente vai, então, na próxima aula a gente vai aprender mais alguns eu sou que Jesus disse, para a gente aprender quem Jesus é. Combinado? Então é isso aí, crianças. Até a próxima aula. Um beijo e tchau, tchau.